hoje nós vamos falar da força de um ídolo, o maior ídolo da nossa história. Está aqui na minha frente, um dos maiores ídolos da história do Mundial de Moto Velocidade. E eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre como tudo começou. Essa apresentação eles não viram, tá? É de improviso. 21 anos de mundiais, porque foram 8 vitórias, mais de 40 pódios e 5 vezes o 4º melhor piloto do mundo. Esse cara é um gênio da nossa moto velocidade. Como eu falei no comecinho, 5 vezes o 4º melhor piloto do mundo, tendo que enfrentar os desafios de cruzar o Atlântico, de vencer, de buscar seu espaço nas equipes oficiais. A gente sabe da influência do mercado americano. Quando você começou na moto velocidade, nós não éramos o 6º maior mercado de motos do mundo. Você teve que vencer milhões de dificuldades para acabar seu espaço lá. Esse menininho aqui, vocês já viram essa foto, não? Que ano é isso, Alex? Então, primeiro, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, Carlosinho. Isso eu acredito que é em 74, por aí. O Alexandre nasceu no dia 18 de outubro de 1970. Eu nasci no dia 20 de outubro de 65. Um pouquinho mais velho que ele, eu aprendi a admirar esse cara muito cedo. Vou mostrar uma coisinha aqui para vocês. Então, isso aí é lá na cidade universitária, na USP. César. É minha irmã que tá atrás, tá levando sem capacete, olha lá, coitadinha, sem proteção nenhuma. Naquela época, esse é meu pai. Para quem não sabe, meu pai era ciclista profissional, meu avô também. Meu avô campeão português, meu pai português imigrado do Brasil, ganhou aqui. Isso aí são todos na época os ciclistas profissionais, que no domingo a gente se encontrava ali na USP. Era o momento da minha tia, ele andava de bicicleta, ficava nessa área que é a área de estacionamento. E aí meu pai me deu uma Italjet, que é uma italiana, com 3 anos de idade. E a gente levava, esse sou eu, aí, empurrando o kart dos outros lá. Então ficava todo mundo, as crianças, os filhos dos ciclistas, e era uma área de lazer. Naquela época era bem tranquila, né? Então são todos ciclistas aí, treinadores. Essa era a equipe Caloi, não era? Caloi e Monark, tá todo mundo misturado aí. Era o pessoal que corria, só que era um momento de descontração, que eles iam pedalar. Não nessa idade, né? Mas muitas vezes depois eu ia pedalando, né, César? A gente ia pedalando de casa de Santa Amaro até a USP. Dava 22 km com 8 anos de idade. Olha a cara do César. Você viu esse filme já recente, César? Faz muito tempo que eu vi esse filme. Primeiro, boa tarde também para todo mundo. Faz muito tempo que eu vi esse filme. Eu não lembrava, porque ele foi feito em Super 8. Né? Super 8. Eu digitalizei. Meu pai tinha o Super 8. E é o que ele falou, era um momento descontraído. Daí eles já tinham pedalado, né? Os ciclistas estavam parados e a gente ficava brincando com tudo. Essa moto era do meu pai, uma 400 Ford que ele comprou para minha mãe, que na primeira vez que ela foi andar, ela caiu e não quis mais saber de moto. E a gente ficava pedalando, brincando, para depois comer o cachorro quente e ir para casa. Que mais que vocês... Foi ele que a gente aprendeu a andar de moto, na verdade. Aí eu não corria, eu só andava com a motocicleta só. Todo mundo começa. E aí a gente vai falar da força do ídolo. Eu sei que vocês têm no pai de vocês, acho que o primeiro, no meu pai, tá ali o Carlão Coachman, que me introduziu no mundo da moto também, o primeiro grande ídolo da vida da gente, né? Eu sei que vocês fizeram judô, você competiu de bicicleta, você também, e depois a moto. O que mais que a gente tem para contar dessa época? Não, por acaso nesse dia tem tio, tia, primo, prima aí, foi a família inteira aí nesse dia. Essa é a minha madrinha andando de bicicleta, quer dizer, é coisa caseira, né? É um filme... O filme da família. Filme da família que você digitalizou aí. Essa é a minha mãe aí, andando com a bicicleta do meu pai. Na época. Mas isso Carlos, nem sei que ano era. Vai ser 70 aí. 75, por aí. 75, 6. Por aí, de vocês isso aí. A gente fazia todo domingo fazer esse passeio. A parte da manhã, acordar bem cedinho e ia pra lá. E ficava lá brincando, quando tava no meio-dia, a gente voltava pra casa pra almoçar. E aí, por influência também da Caloi, na época, da relação que seu pai tinha com a Caloi, chegou o dia da sua estreia
na moto velocidade. Isso foi em agosto ou setembro de 1978. Em setembro de Somos 78. nós, é lá? Setembro de 1978. Isso aí era o box lá embaixo, que os boxes estavam em reforma para variar. Lá em cima. Box de Interlagos em reforma não é novo. Não é novo. E aí é o Sarachu, para quem não conhece também o Sarachu, tem os escapamentos do Sarachu, ele ficou muito conhecido também. Olá, esse cara teve uma influência na tua vida aqui, não? Fala a verdade. Seu Wilson, entra aqui, seu Wilson. Carmen, por favor. Quem se lembra dos anos 70, 80, dos escapes Sarachu? É, isso aí. E aí foi minha primeira corrida. O Sarachu corria ainda, e acho que era uma 125, se não me engano. Número 21. E a gente corria na categoria que chamava ciclomotores. Essa era uma mobilete. O seu Bruno Calói, na época, apoiou bastante ao início de carreira. E a gente fez nossa primeira moto. E ela não tem a carenagem a parte de baixo, porque naquela época se largava empurrando as motos, né? E eu tinha 7 anos, né? E eu não tinha força e altura para poder subir em cima da moto. Se tivesse Então, a carenagem, você não eu não subia. consegui, então a gente tirou a carenagem e eu corri desse jeito. Foi a primeira corrida essa aí, Interlagos. Foi a primeira corrida. Eu outro dia encontrei o Zé Escalona. Lembra o Zé de Escalona, San Diego? O Zé foi o primeiro campeão, foi o campeão desse ano. Ele venceu o campeonato. Essa corrida é a última etapa do ano. Que o Alexandre entrou e... Cadê? Venceu. Primeira corrida do Alexandre Barros. Ele entrou e venceu. Eu encontrei com o Zé e falei, o Alexandre venceu quando entrou. Ele falou, não, o campeão fui eu. Eu falei, eu sei. O campeão foi você, mas quem venceu foi o Alexandre. 7 anos de idade. Olha o tamanho. A gente começou, aí no ano seguinte eu fiz uma temporada inteira, foi em 79. A gente fez o campeonato dele e ganhou o título também. Você ganhou o título em 79. Em 78, o Zé Escalona, filho da San Diego, quem conheceu a Suzuki San Diego, é ele correndo de PUC e o Alexandre de Calói Mobilete. E aí, César, você estava na praia? Eu tô lendo um pouco essa matéria, eu não tinha lido ainda isso. Eu tô vendo ali que no final... Você tinha 5 anos? Eles são sinceros ali, aquele fala ali, ó, apesar de jogar bola, futebol e brincar na rua, apesar de não fazer muita questão de ir pra escola, é verdade, ele não gostava de ir pra escola. Ele tá ali, ó, primeiro parágrafo ali, segundo parágrafo. Tá certo, o jornalista aí foi correto, entrevistou ele de verdade, viu? Mas ele me falou que treinava antes e depois da escola, não é? É, mas ele em casa, pra quem não sabe, ele dormia com o uniforme da escola pra não ter que acordar mais cedo e pôr o uniforme. Pra Ele já deitava sair de uniforme e já saía da cama. e não passar o frio da manhã. É, entendeu? Tô ligado. Ele com escola nunca. Essa época, na verdade, 78, eu não lembro. Eu tinha 5 anos, não lembro dessa corrida dele. Com certeza estava lá porque a família inteira ia para lá. Meu pai fazia questão. Meu pai era aquele, a gente fala, aquele galo que é os filhotinhos embaixo do braço, né? Então, onde meu pai ia todo mundo, principalmente domingo, final de semana. Meu pai, para quem não sabe, teve açougue. Ele é dono de açougue, então o açougue trabalha-se. O açougue dele só não abria de domingo naquela época, então abria de segunda a sábado, então ele se dedicava ao trabalho de segunda a sábado, minha mãe também, então no domingo tinha que estar a família toda junto. Então a gente, com certeza eu estava nesse dia lá, mas não me lembro, e foi onde tudo começou. É legal, as imagens da USP que a gente mostrou, é uma pena que hoje a USP é fechada de domingo, é uma judiação. Um lugar como aquele era um centro de convivência, esporte e tudo mais. Era um parque, era para tudo. A gente cresceu na USP de domingo. Não sabia fazer outra coisa. E hoje, infelizmente, a USP não abre mais aos domingos. Verdade. Vamos pra frente aqui um pouquinho. Tem um outro filminho para mostrar para vocês. Nesse você já tá. Formiga atômica, lá, cadê? Ó? Aquele buraco no grid, não é não? Quem é você aqui? É esse aí, ó. Número 7? Número 7. E é legal que a gente largava tudo enfileirado, né? Não tinha segunda fila, era tudo na primeira fila. Mas era assim que fazia as corridas. Essa é a categoria ciclomotor. Olha lá, formiga atômica lá, pequenininho. Isso aqui tem tudo a ver com o que a gente vai falar no finalzinho. Você tá aí também. Essa moto é a Italjet, que apareceu ele no começo andando, que meu pai decidiu montar. Eu acho que eu devia ter falado tanto, pai, eu quero andar, e ele acabou montando a Italjet para correr junto. Foi apelidado de formiga atômica, velho. Nessa época... por quê? Aí, ó. Aí vem passando ele, ó. Olha ele aí, ó. Olha lá. Olha ele aí, ó. Dá para imaginar isso em Interlagos.
uma cinquentinha, a prova era anel externo, né? É 39 cilindradas essa moto, nem 50 era. É como ele começou, né? Para começar a aprender a andar de moto. Esse é o antigo circuito de Interlagos e naquela época havia corrida pelo anel externo. Taça Centauro também era disputada anel Isso. externo. Tudo. Mas a mobilete só corria pelo anel externo. Só pelo anel externo. Eram 3 voltas. E era um autódromo de 7 km e 7.8. 7,8 A volta km. inteira. Aí na 50 cilindradas, sim, era com marcha, aí você fazia a volta completa. E olha lá o Essa Alexandre. corrida eu não ganhei aí, ó. Terceiro, ó. Terceiro É o lugar. Zezinho que ganhou lá. É o Zezinho. O Zé Diego. Zé Diego. Eu acho, teve uma corrida que eu não me lembro, não sei se foi essa. O tanque ficou solto. Então eu corri com o tanque solto e a moto falhava. Entrava a gasolina ou não entrava. Vamos pra frente um pouquinho. E esse pódio aqui? Aí esse aí a gente pode contar vantagem. Programa do Supermotor. Cezinha é comentarista do Supermotor da Band Esportes. Estavam te enchendo o saco outro dia com o Alex do lado. E você falando, eu ganhei dele. Conta a história dessa foto aí. Aí, ó. A foto não é essa. Você tem a foto Tem aí no na pódio? chegada? Tem da chegada. Então, mas eu aí não não. pus aqui, Aí eu pus. corria duas categorias. Corria na 50 e na mobilete. Na ciclomotor. O César corria só na ciclomotor. Então ele corria, ele tinha que ser campeão dessa categoria e eu teria que ganhar 50 cilindradas. A foco era esse, meu pai. Então a gente corria em dupla aqui, mas a ideia é que ele fosse campeão, não eu. E eu tinha que ganhar outra categoria. Então era isso. Entendi. E aí ele começou a me encher falando que eu só tomava pau, querendo ar. Coisa de menino. Coisa de menino. Começou a brigar, mas me encheu a paciência. Aí teve uma corrida e eu falei assim, ó, pai, eu não aguento mais, ele tá me atormentando. Posso ganhar uma corrida? Eu, tipo, deixa eu correr livre, eu não posso. Eu corria de escudeiro, né? O chefe de equipe, que era o seu coelho, ou é que mandava? Falei, posso correr do jeito que eu quiser? Tá, o Ricardinho, dinheiro? Pode. Eu falei, essa coisa já corre do jeito também. Mostra a foto aí da chegada. Não, eu não pus. Não, eu tô... Aí, só parece que eu tô inventando Precisa papo. falar do César. Eu não lembro dessa história. Tem mais posta de um Guaraná, não tem? Não, 50 cruzeiros a gente apostou. Pagou não? Ah, até hoje. Sei lá quanto Nunca, vale né? hoje, hein? Ah, tá Deve certo. valer uns R$1.000. E aí, eu tenho uma coisa para mostrar para vocês que eu quero saber de quem pertenceu isso aqui. Ó, por favor, pode pegar. Sabe do que é isso? Isso aqui é o pessoal que trabalhava na organização. Que prova? Le Mans. Isso aqui é internacional. Quem que te lembra isso? Esse aqui é o Tucano, lógico. Quem foi o grande ídolo Isso aqui do é o início jaleco- da carreira de Isso é o vocês? jaleco usado em cima do macacão? Esse é um jaleco que a equipe trabalhava nos boxes para ter acesso, da equipe Fórmula G, que correu na década de 70 e 80, as 24 horas de Bold Orb, no autódromo de Le Mans, e correram uma edição também Paul Ricard. O Ricardo é Boldó, né? Paul Ricard é Bold Orb, exatamente. Então aqui, A Edmar e o Tucano. todo mundo tem um ídolo na vida, todo mundo tem uma influência no início da carreira. Hoje você é o maior influenciador do nosso esporte, da moto velocidade. Você tem um papel importantíssimo aqui na revelação de novos talentos, em inspirar pessoas a seguir adiante. E esse é o cara que inspirou vocês. Walter Tucano Barque. Fala um Exatamente. pouquinho dele, da relação. Não, na época que a gente começou a correr, os três pilotos da época, os ponteiros, eram o Tucano, o Denísio Casarini e o Edmar Ferreira. Eram os pilotos de ponta da categoria 1000. Olha como é que era a moto na época. Essa era a categoria 1000 de hoje, né? Olha como é que era. Era impressionante. Nossa, Quando de você- choque, a moto pesava 250 quilos, 280 quilos, sei lá. Eu não tinha o freio que teve, né? Ia ser difícil para parar, pesado. Essa equipe, para quem não sabe, ela chegou a ser 2 vezes 5º lugar nas 24 horas, uma equipe 100% brasileira. Eu tenho os documentos, eles levavam as ferramentas, parafuso daqui, e uma vez 3º colocado contra as equipes de fábrica. Época de 70 a 80. Tucano foi um monstro. Ele fez vários anos, eu não sei quantas corridas ele fez lá. E a Mas equipe ele é o aqui, nosso ídolo. exatamente. É Vocês vão nosso- ver aqui, nós vamos ter uma conversa. Esse bigodudo do lado é Wilson Pasqualin, Cadê? o tio do Rafael. Esse aqui.
do lado do Benite. Milton Benite no centro, Wilson Pasqualin, tio do Rafa. Vocês vão ouvir a história do Rafael Pasqualin outro dia aqui conosco, vão descobrir que o Rafa também não é acidente. Essa foto é espetacular, o que significa na sua vida, César, um ídolo. Essa foi exatamente aquela corrida. Aquela corrida, o pódio. Mostrou aí o vídeo. Exatamente. Foi a minha primeira corrida e era o ídolo, né? Quem não queria fazer foto com o ídolo, né? Então, e a vergonha de chegar perto, e meu pai conseguiu juntar os dois cutucando e fazer essa foto cutucando, que eu sempre tive ele como ídolo. A gente, é o que ele falou, eram grandes pegas naquela época entre o Denise, o Edmar e o Tucano. Denise, Edmar, Tucano, a do Celso. O Adu era antes. A Adu parou. A gente não viu o Adu. Ah, vocês não viram. Não vimos a do Sim, Celso. mas era uma geração Parou em 76. que eu chamo a geração de ouro da moto velocidade brasileira, a melhor geração que tinha aqui. Aí tinha o Jacaré também, que eu não conhecia. Quem vier mais tarde vai bater um papo com o Denísio Casarini e o Giroto. Eles virão aqui. Aqui? Daqui a pouco. Você vai vir aqui também. Você vai estar aqui do lado. Esses dois vão conversar sobre a época de ouro da moto velocidade brasileira. É bacana, viu? Aí tem um episódio na família em que os dois foram sócios. Isso. Seu pai, o Coelho, e o Tucano. Abriram um zoológico. Foi nessa época que eu te conheci, porque era uma revenda Montesa, ali na região de Pinheiros. E meu pai, o Carlão era do precursor da Montesa aqui no Brasil, e a gente ia lá comprar peça. E eu te vi atrás do balcão, moleque. A Pedroso de Moraes, né? Pedroso de Moraes, travessa da Pedroso de Moraes. Quer dizer que o açougueiro virou também revendedor. Abriu uma loja, era concessionária Montesa na época. Aí a Honda acabou comprando a Montesa. E tinha também a fábrica de escapamentos, a Barco. Também fazia escapamentos, que era escapamentos que fazia pra... Que nem Sarajé, concorrente do Sarajé. E pra quem não sabe, só falar, o coelho que ele usa no capacete é exatamente uma homenagem ao meu pai. Porque na década de 90, os pilotos usavam um mascote. Então Dohan tinha um koala, todos os pilotos usavam um mascote, né, no capacete. E ele começou a usar o coelho, isso começou em 93. Comecei a usar antes, aqui no Brasil. O coelho. O coelhinho da Playboy era meio assim. Era o único que tinha. Era Né? malicioso, eles usavam o coelhinho da Playboy. E esse cara aqui? Vocês conhecem o Bigodudo? Carlos Lavado, venezuelano. A Venemotos, uma equipe poderosíssima da Venezuela de outrora. Foi também uma parte que influenciou a carreira do Alexandre. E o Carlos Lavado foi campeão do mundo de 250 cilindradas. Ele tinha sido campeão do mundo ano anterior e veio aqui correr. Ele era o primeiro título dele. E ali Ivan Palazeschi também, que era conhecido na época que ele nos deixou já faz um tempo. Eu tinha 14 anos, foi uma corrida que o seu Eloy fazia. Se o Eloy estivesse vivo hoje, ele teria ajudado muito ainda o motociclismo. Mas ele trazia os grandes pilotos para correr uma prova internacional no Brasil. E ele trouxe os dois. E os grandes pilotos que vinham correr aqui sofriam para ganhar, de Denísio Casarini, Tucano, Giroto. Inclusive tem uma história que o Giroto vai contar hoje aqui, da vitória dele. Mais de 10 anos. Você consegue imaginar Mick Durra, Mark Marques vindo correr, Valentino Rossi e perder no Brasil? Barry Sheen veio correr aqui e tomou um pau do Giroto em Interlagos. Johnny Secotto e Barry Sheen no mesmo evento, campeões do mundo, e perderam no Giroto. Mark Marques veio correr aqui e tomou um pau. Que tal? O Giroto tinha uns 18, 20 anos? 19, eu acho. 19 anos. E o Giroto bateu o recorde de Interlagos, que ficou por décadas do circuito antigo, nessa prova. Barry Sheen veio aqui e tomou um susto. Aí nós vamos mudar de década. Nós vamos falar disso aqui, ó. Olha o que me trouxeram. O que é isso, Alex? Segura aí. Essa é a primeira camisa que a gente usou no campo. Acho que é o segundo ano, esse aqui, em 87 no Mundial de 80. Isso aí. Uma equipe brasileira? Era patrocínio, né? Patrocínio da revista Motorsport. Cezinha, você já tinha visto? Primeiro ano. Eu tinha uma dessas. Sabe quem me deu de presente? Sarachu. Sério? Sarachu que doou para o Motorsport. E eu trouxe aqui, depois quem quiser ver, um anúncio. Essa é a revista Motorsport.
um programa do Celso Miranda, aqui, nosso amigo Celso Miranda. Lê aí, Xandão. Foi quando eu conheci o Celcinho. Ele tinha uns 18, 20 anos. Quando eu conheci ele. Ele trabalhava na Motosport. Trabalhava na Motosport e tinha um programa na rádio, 97 FM. E é você e Chico Landi. Quando foi o segundo ano do Mundial, ele estava administrando o Autódromo de Interlagos nessa época. E a gente fez uma foto com o lançamento da RD 350 no Brasil e eu era um Fiat Uno. Ele no Fiat Uno. E eu andei na motocicleta. Para quem não sabe, Chico Landi é o precursor dos nossos pilotos de Fórmula 1, o homem que influenciou Emerson Fittipaldi, e aí a história segue, Emerson, Nelson Piquet, Ayrton Senna. E o Alex teve o prazer de andar em Interlagos com o Chico Landi. Mas eu queria voltar um pouquinho numa historinha que você me contou sobre você e Tucano em Interlagos. A primeira vez que você andou com ele. É que ele corria na categoria 450, que era CB. Motos nacionais. CB 450, e eu corria na 125 especial. A moto era um pouquinho mais lenta, a 125 que a 450. E teve, por várias vezes, tinha a corrida na pista completa e no anel externo. Essa era uma etapa de anel externo. E coincidiu num treino que juntaram as duas categorias, a 125 e a 450, que eram bem similares de tempo. E aí foi a primeira vez que eu nunca corri com o Tucano, né? Eu era pequenininho, ele era criança. E aí eu consegui andar com ele. Uma hora ele me passou, que era na externa. Reta oposta? Na reta oposta, e eu entrei na curva 3 de um jeito. Como é que você falou? Vou morrer. Eu achei que não ia fazer, consegui fazer. E como essa volta que eu fiz atrás dele, eu bati o recorde da categoria 125. Na 125 depois, Você teve a oportunidade de entrar na pista com seu ídolo, que é o que você faz hoje pelo motociclismo brasileiro. E aí, Mundial, e a gente chega em 1993. Quando eu falo para vocês que esse cara fez mágica, essa é a primeira vitória do Alex no Mundial de Moto Velocidade, 20 anos depois que a do Celso ganhou no mesmo autódromo em Jarama. Eu tinha 22 anos aí. 22 anos. 22 anos. Foi a última corrida do ano. Esse ano aí você sabe que bateu duas na trave, né? Duas. Uma joguei fora, outra também, liderando cair. E aí a gente conseguiu a vitória na última etapa. Foi no circuito que não tem mais, né? A pista de Jarama lá em Madrid. Espanha. E do teu lado ali? Aí tá o Kevin, que ele foi campeão do mundo nesse ano. Kevin Schwantz. E o Darubik. O Darubik a gente corria desde a 250 na época, a gente subiu junto para a categoria principal. Aqui algumas imagens para ilustrar o tamanho desse cara. Essa foto aí é a minha última vitória no Mundial em 2005 lá em Portugal. E aquela começou a chuviscar durante a corrida e depois parou. Aí é o único ano que eu fiz no Mundial de Superbike. E aí a gente teve a vitória em Imola. A gente conseguiu uma vitória lá. E aí, isso aí foi quando o Pressão sofreu um acidente. Milton Benite, tá aqui, ó, Milton, quem não conhece. Milton Benite, o Pressão, era o preparador do Tucano na equipe Modor. Foi um dos maiores preparadores da história da moto velocidade brasileira. O Milton faleceu o ano passado, né? E aqui foi o ano em que ele sofreu um grave acidente de moto na estrada. O Milton não sabia andar devagar, sofreu um acidente. E a última temporada do Alexandre é aquela hora que o grid vem a câmera. Aí tá assim, mensagem para ele. Aí sua carreira no Mundial terminou. E você decide voltar ao Brasil. Eu me lembro de falar muito com você. Na época a gente tinha uma coluna na revista Motociclismo, eu era editor e eu fazia, o Alex me ligava, a gente se falava, mandava o texto, você me ajudou muito a falar com ele naquela época. E o anos de Mundial, o Alexandre, teu irmão mais velho, era um cara mais distante. Aí ele volta. E aí vocês se reencontram. Não que não fossem irmãos a vida inteira juntos, mas o convívio volta a ficar mais perto. Você pensou em parar de vez, né? Vou tirar férias, não vou andar mais, não vou me envolver mais com o negócio, chega. Fala um pouquinho disso. É assim, é muito prazeroso andar de moto. Andar de moto nunca cansa. Eu vou ter isso pro resto da minha vida. Enquanto eu respirar, eu vou querer andar de moto.
O que cansava era você viajar muito. Porque a gente vivia o ano inteiro, é muito gostoso, ter o prazer e a oportunidade de fazer isso. Mas 21 anos seguidos, chega um momento que você... Eu já tinha a época que eu acordava e nem sabia onde é que eu estava. Porque a gente viajava cada semana e estava num país diferente. Em questões de corrida, treinos, compromissos também com os patrocinadores. Então era direto a viagem, você sabe disso, não parava. E aí tem uma hora que você quer as prioridades na sua vida. Eu estava com 37 anos, começa a mudar, eu estava com filhos crescendo, então eu queria fazer um ano sabático, que seria. Aqui fala, quer tirar férias? Quero, vai ficar em casa. Não quer fazer nada. Contrário. Ver televisão e comer bolagem. E depois é lógico, volta a ter vontade das coisas, você começa a pôr as ideias e começa a querer fazer outras coisas. E aí vai surgindo outras oportunidades e você vem alguma coisa que te inspira a fazer alguma coisa pelo que você tem desejo. E aí você falou que tinha dentro de si uma missão, né? Devolver para o motociclismo brasileiro um pouco daquilo que você conseguiu ao longo da vida. Eu comecei com o curso de pilotagem em 2010 e dentro do curso eu senti assim, falei, eu preciso ajudar porque o Brasil está carente em como você conhecer os motociclistas. Então a ideia era ajudar o motociclista, não o piloto, o motociclista. A gente fez 3 anos de curso, o Alex Barros Riding School, foi 2.500 pessoas que passou no curso. E dentro do curso surgiu também a ideia de fazer o campeonato, que foi o MotoGP. Desenhar um campeonato que seja de um custo compatível com a realidade do nosso país. E aí fui desenhando. E na época que eu tinha acabado de desenhar, acabei chamando o Gilson depois. Você e Gilson Scudella fizeram. Criou o MotoGP. E aí dentro do campeonato, um ano como promotor, a gente criou uma equipe e foi na equipe que eu me identifiquei. A gente tinha uma equipe que trazia e eu ajudava os pilotos. Aí eu falei assim, eu me identifico melhor com uma equipe ajudando os pilotos que fazer o campeonato em si. E aí no ano seguinte eu saio do campeonato, deixo a parte de organização e abro e fundo a equipe Alex Barros Racing. Foi em 2012. E no meio disso, você decide voltar para as pistas. Aí foi uma coisa não prevista. Quando eu abri a equipe era para ajudar os pilotos e sempre ajudar a garotada. Então a gente começou com a categoria principal para arrumar os recursos e depois descemos e tivemos a felicidade que a Estrela Galícia, que até hoje apoia a categoria de desenvolvimento no Brasil, ela quer novos pilotos. Nós temos hoje um projeto com o Dioguinho Moreira, que está lá fora há 3 anos e agora ele subiu para a Moto 3 europeia. Está um passo de chegar no Mundial e ganhou corrida já na Moto 3 Talent. A ideia de voltar foi porque para impulsionar o motociclismo. Até brinco assim, eu não ganho nada fazendo isso hoje. Pelo contrário, isso custa dinheiro. Tá? E quando foi que você resolveu chamar esse cara para ser o chefe de equipe? Não, eu já estava, o César na época, ele estava, quando abri a equipe, ele ainda estava com o negócio um pouco da loja. E tinha também o negócio com o Gilson, então não dá para você estar na organização e estar dentro de uma equipe. Você tem que ser imparcial. Então você tem que trabalhar numa área ou na outra. E aí quando surgiu a ideia de eu subir nessa César para 1000, né? Aí ele não estava já mais no campeonato, falei, então vem comigo. Porque eu vou precisar de alguém, eu não vou conseguir fazer o papel 100% de chefe da equipe. Eu tenho que correr. Então tem hora que eu tenho que largar umas coisas e tenho que prestar atenção como piloto. E aí foi isso que eu falei, César, fica comigo. E você faz o trabalho que eu fazia. E eu fico mais de piloto. Ele trabalha, sim, claro, tal, mas eu me deixar um pouco mais fora, principalmente no final de semana de corrida, né? E foi quando a gente juntou as forças novamente. Quem segue vocês nas redes sociais enxerga muito o piloto Alexandre Barros, né? O Alexandre nas redes oficiais dele ainda é o piloto, se comporta como tal, mas aí você tem um chefe de equipe que te chama de motorista de Uber. O César participa do programa, se vocês vêm acompanhando essa semana, a última corrida, vocês estavam viajando para Curitiba, não é isso? E ele chamou o irmão de motorista de Uber. Olha o Uber, que bacana. Porque nós decidimos de carro. E é uma história legal, porque eu nunca fiz bafômetro, né? Por que eu vou falar disso? Eu acho que vocês dois nunca se divertiram tanto juntos. Talvez lá no comecinho, quando crianças, tanto quanto vocês estão esse ano. Pelo menos a gente sente isso dentro de vocês. Fala dessa o que aconteceu é o seguinte, Carlos, a gente conviveu muito tempo junto. A gente dormia no mesmo quarto, dormia numa casa de 3, um sobradinho de 3 dormitórios, que a gente tem o quarto dos meus pais, a gente dormia junto e tinha a minha irmã que tinha o quarto dela. Então a gente cresceu junto, a gente conviveu junto até ele ir para a Europa fazer o Mundial.
Quando ele foi para a Europa, cortou-se esse laço, eu não via mais ele. Eu via ele viajava em março, fevereiro e voltava em novembro. Meu pai ia 1, 2 vezes por ano para assistir a corrida dele, mas a gente ficava aqui, a gente só tinha notícia naquela época. Ele internet, não tinha nada, era só telefone. Era telefone, tinha ir na cabine do autódromo, custava caro ligar para o Brasil e falar por telefone. Então a gente não foi perdendo um pouco o vínculo. Aí ele acabou voltando, a gente aos poucos se via há pouco tempo no final do ano, depois foi crescendo, ele acabou casando cedo, ele casou com 23 anos, então a gente meio que se distanciou, né? Porque a vida de casado eu continuei com meu pai, era solteiro. A gente, na verdade, voltou a conviver até aquela infância que a gente tinha quando era criança em 2001, quando eu fui para o Mundial. Verdade. Quando eu fui para o Mundial, ali eu comecei a perceber que eu tinha um irmão, sabe aquela, tem um irmão que eu brincava com ele com 5 anos, 6 anos, que a gente convivia o dia inteiro. Ele tinha os compromissos dele, às vezes durante a semana, por causa da Oeste, patrocinador, propõe normalmente cigarro, sem ter muito compromisso, então ele ia fazer esse compromisso, e eu ficava lá na casa. Ele morava em Barcelona e eu morei com ele lá. Então eu morei 1 ano. Então ali a gente voltou muito a ter aquele laço de irmãos. E depois, quando ele voltou para o Brasil. E aí você se deu conta de quem era esse cara aí no Mundial? Não, Quando você esteve lá com ele? O Mundial é assim, eu falo assim, eu sempre, para mim, eu tenho ele como um ídolo para mim também. A dificuldade que ele teve de chegar lá, como você contou toda a história, por ser brasileiro, não tinha interesse nenhum, o Brasil não era um bom mercado de moto, não tinha interesse comercial de ter um piloto lá, não ia alavancar a venda aqui, não ia mudar nada, e ele foi ano a ano, eu fui conhecer a casa que ele dormia, porque em 86, primeiro ano dele mundial, ele morou na casa do chefe da equipe, que era um espanhol, que embaixo era uma loja de imóveis, ele era casado, não tinha filhos, ele morava em cima com a esposa, e era um quartinho, eu fui conhecer, porque eu queria saber, né, eu fiquei curioso em saber, em terraça, e era um quarto de, sei lá, 2, 3 metros quadrados. Tinha a cama dele, ela me mostrou, tinha um criado mudo pequenininho, tinha um telefone, e a mala dele, que era o guarda-roupa dele. A mala dele aberta ali, que ele ficava, a roupa dele era o guarda-roupa. Então, essas dificuldades que as pessoas não enxergam, o que sofre. Meu pai, eu lembro que chegou lá, meu pai voltou com dor no coração, deixou um dinheiro para ele, que era o dinheiro, se ele quisesse no cinema, tomar um sorvete, tá aqui o dinheiro e tchau, filho, virou as costas e foi embora. Tchau, filho, vou embora. O Bom Trípoli me contou uma história dessas. A dificuldade de você, muito garoto ainda, adolescente, e sozinho na Europa, né? Eu fui com 15 anos, eu tinha acabado de cumprir 15 anos, e meu pai até brincava comigo, você vai ir, você vai ficar chorando? Porque tinha na época, outros pilotos tinham ido de kart, e chorou, não sei o que, o pai não aguentou, trouxe de volta. Eu falei, não pai, é o que eu quero, eu não quero. Eu sabia do sacrifício que tinha que ser feito. Eu pegava o meu ônibus, ia lá na academia, voltava, depois à tarde eu ia, almoçava ali em casa, e depois à tarde eu ia para a equipe, e ficava lá com a equipe, com os mecânicos que eu queria sempre aprender. É um negócio de se sente sozinho, você está num lugar com 15 anos, na adolescência, 15 anos recém-cumpridos, e ficar num país, por mais que tenha tradição parecida, são gente nova, você não tem um laço de amizade. Então muitas vezes no final de semana eu passeava sozinho, mas eu ficava muito com a equipe, porque eu queria aprender, e depois viajava, a gente viajava com o motorhome, que era a parte era pequenininha na frente, era os beliches de dormir, e a parte de trás era a oficina mecânica, e abria a tenda, né, que não tinha box, e enfim, trabalhava ali. Mas, Galãozinho, tudo isso serve para você valorizar depois as suas conquistas. Eu acho que tudo na vida tem que ter esse momento de... Eu não via como sacrifício, para mim eu estava tendo a oportunidade. Eu estava no Mundial, cara. É impressionante. Qual é o sonho de qualquer piloto? É estar lá. E só voltando, e aí, como você falou da admiração, eu fiz 1 ano de Mundial. É difícil chegar no Mundial, é muito difícil chegar no Mundial. Mas é muito mais difícil se manter no Mundial. Especialmente se você está aqui do outro lado do Atlântico, né? Exatamente. Tem uma cultura na Europa para a formação de pilotos, as equipes são espanholas, italianas, europeias de uma maneira geral, eles carregam as novas gerações para dentro do Mundial, os campeonatos de formação estão lá e tal. Durante uma época a gente tinha os Estados Unidos muito presente, que perdeu a força, né? Os Estados Unidos têm uma vida quase independente. Mas essa travessia é muito difícil. A gente vê hoje o esforço do Eric Granado, que chegou, saiu, e está agora na Moto E.
Você vê, por exemplo, o Eric, é difícil se manter lá. Você vê, o Eric fez Moto 2, fez Moto 3, fez Moto 2, hoje está na Moto E. Quer dizer, antes de ir para a Moto E, fez o europeu para poder voltar. É muito difícil se manter. E se manter sem ter que pagar. Tem essa. Que é um outro, porém, que é o que ele se manteve lá. Então, é o que eu falo, depois que eu estava lá, que a gente sabe a dificuldade de chegar lá, a dificuldade que eu tive de arrumar um patrocínio, de chegar lá, de correr o Mundial, de ver as pessoas o quanto respeitavam ele. As pessoas me olhavam porque eu era irmão dele ali, então o tratamento que tinha, eu olhava aquilo e eu falava, é muito mais do que eu estou pensando, do que eu imaginava. E aí depois você começa a escutar a história do próprio Pessino, que as pessoas que têm a história lá dentro do Mundial conhecem muito o que falam dele. Então você começa a escutar, hoje eu falo, claro, muita gente conhece ele no Mundial, mas eu conheço mais gente do que ele, porque como ele ficava dentro do motorhome, ele não saía fazer nada. E eu saía e conversava com todo mundo, né? Isso depois que eu saí do Mundial. Em 2001, eu tinha apesar de a gente ficar junto no final de semana, eu tinha um motorhome, um camper, e ele dormia no motorhome dele. Então a gente ficava separado, a gente se via, depois dos treinos se falava, e depois da corrida a gente se via e depois em casa. Mas depois disso, que eu saí do Mundial 2001, eu vim correr no Brasil, voltei a correr em 2002, 2003, aí que eu parei, não corri mais, e ia lá só para assistir as corridas. Aí você foi ver todo mundo. Aí eu comecei a entender, uma coisa é você poder, quem tem o privilégio de poder um dia ir no Mundial de MotoGP assistir, na Europa é fabuloso, mas ir com ele, as portas se abrem, todos os boxes se convidam para entrar. A gente fala, uma vez eu vi uma matéria, se não me engano, do Valentino falando que o Alex era como um pai dentro do Mundial, onde todo mundo tinha como adversário, mas todo mundo respeitava. Ninguém batia a carenagem com o Alexandre, ninguém queria. O Alexandre é o único, o Roberts, o único. O Alex teve vários amigos lá, né? A gente fala, eu vi uma entrevista do Hamilton agora, que é verdade que no Mundial ninguém tem amigos, todo mundo tem colegas, né? Mas porque é difícil você fazer um vínculo de amizade, somente numa categoria máxima. Você não pode contar com um amigo, porque não existe amigo. A hora que o cara põe um capacete, ele passa por cima de você, não existe amizade. Mas o Valentino teve aquele atrito com o Biagi, com o Gibernal, que o Roberts teve, todo mundo teve atrito com todo mundo. O Alexandre se dava bem com todo mundo. Eu lembro uma vez, uma história que eu estava com ele de scooter andando, acho que isso foi em 2001, 2002 talvez, e o Biagi estava disputando o título com o Valentino, mas estava tete a tete, diferença pequena, e final do dia a gente conversando no sábado, o Biagi conversando com o Alex e falando, tô com problema aqui, aquele papo de piloto, né, tô tendo um pouco mais de dificuldade aqui. Aí ele virou para o Alexandre e falou assim, quanto você quer que você me ajude a ganhar o título do Valentino? Ele falou, Marcos, não faço isso. Não faço. Ele falou, quanto você quer que você me ajudar, para você roubar a ponta do Valentino para poder ser campeão do mundo? Meio brincando, mas levando a sério, né? Porque o Biagi foi 3 vezes vice-campeão do mundo. Me fala dessa foto, que isso é hoje. A equipe Alex Barros. Então, Carlos, é legal, só que eu estou meio frustrado comigo. Tá chegando a hora, né? Eu tive uma lesão muito séria esse ano. Era para correr um ano. Acabei ficando um ano a mais, aí corri o ano passado. E esse ano me preparei muito para eu queria ganhar. E é difícil ganhar do Eric, o Eric está bem preparado. Só que aí com essa lesão que eu tive no começo do ano, que eu quebrei o quadril em 3 lugares. E mesmo assim eu estou levando. Os médicos falaram, Alex, tem que parar, não dá mais, porque pode ficar uma lesão permanente. Estou fazendo vários tratamentos, ainda vai levar mais um ano ainda de tratamento, para ver se cura. Então, quando eu ando na moto hoje, eu não consigo fazer certas coisas que na época eu conseguia, antes do acidente eu conseguia. Isso me frustra um pouco, porque eu sei que eu quero fazer certas coisas e não consigo ser mais rápido porque tendo... O corpo tem limitações agora. Exatamente, a abertura de perna, eu não consigo fazer. Isso eu fico bravo comigo, eu fico bravo porque não cabe, Matheus. eu quero fazer. Não cabe, então isso vai te machucando. Né? Eu estou fazendo o que eu posso. A última coisa que a gente fez de Curitiba lá também, está com uma grande expectativa para brigar pela vitória. Andei ali na ponta, mas nunca. Porque no carro dele também não vai caber tudo. De verdade pela vitória. Aí terminei em quarto, mas nossa, aí você fica lá. O pódio você tem que sorrir. Mas você fica com aquele negócio dentro de mim, eu não gosto de perder. Não tem o piloto que gosta de perder. O igual não quer perder. O negócio que o importante é participar é mentira. O importante é ganhar. Participar. Ainda mais você. Não tem essa. Então,
você fica com aquela mágoa dentro de você. Lógico que eu quero fazer mais e... Só que eu não posso me machucar mais também, né? Porque eu tenho uma lesão aqui que eu tenho que saber pra ela. Então, isso vai corroendo por dentro. Vai virar chefe de equipe. Qual é o plano da equipe Alex Barros de futuro? Qual o papel do Alex Barros hoje? Qual o seu papel como ídolo do nosso esporte? O maior ídolo? Então, Luzinho, assim, eu já me doei bastante para o motociclismo brasileiro desde 2012 que eu abri a equipe. Graças a Deus a equipe tem, não sei quanto tempo que ela tem em vez, você tem 6 títulos nacionais da categoria principal. Não, 4 na categoria principal e uma na categoria de base e outra na categoria light, que foi com o Lucas. Quando a gente não ganha, a gente chega em segundo. Então é uma equipe que ela foca para ser campeão todo ano. Tem anos que dá, tem outros que não dá. Faz parte também do campeonato. Eu não consigo ter uma equipe que só simplesmente a gente arrecadar dinheiro, como fala, e correr. Eu não faço isso. O nosso foco é sempre fazer isso e criar oportunidade para novos pilotos também. O projeto da Estrela Galícia que a gente fez está parado por enquanto, mas se amanhã aparecer algum piloto que a gente vê que tem a capacidade de crescimento, eu pego esse piloto e levo ele para a Espanha. Mas isso ainda não estão prontos. Não é a realidade. Não é a realidade que a gente tem, para a realidade que a gente precisa ir lá. O Dioguinho Moreira é um piloto que a gente está pondo muito esforço e atenção. O pessoal, talvez ainda a maioria que não conhece, que o trabalho de desenvolver um piloto é um trabalho silencioso, custa caro, não se vê. E só aparece assim, não, quem é esse menino que chegou no Mundial? Ele já está trabalhando, por exemplo, com ele há 5 anos. Fora outros pilotos que nós trabalhamos no passado. E é um piloto que tem todos os ingredientes para chegar na categoria máxima competitiva. Isso pode acontecer? É que você criar uma criança. A criança tem inteligência, disciplina, mas você tem que ir disciplinando ela faz as artes dela, você tem que continuar educando ela para chegar até lá. Isso é um trabalho longo, que precisa da família, da parte dela, e você também abrindo as oportunidades e que ele seja o percussor e ter vontade de querer crescer. E ele respira a moto o dia inteiro. Ele já está super conhecido lá fora. Para quem não sabe, o Dioguinho tem 15 anos de idade, mas agora ele está voltando para o Brasil agora dia 30, ganhou o prêmio, né, César? Ontem que ele deu uma revelação, eu não sei nem qual é o prêmio, Revelação Internacional. Revelação Internacional, que estou muito lisonjeado com isso. E ele tem tudo para chegar no Mundial, porque o trabalho que está sendo feito com ele, eu não estou preocupado que ele chegue com 16 anos no Mundial. Ele está com 15. A preocupação junto com o Emília Zamora, para quem não sabe o que é o Emília Zamora, é o empresário do Mark Marques, que é o proprietário da equipe. Então esse projeto que a gente vem desenvolvendo já está há 3 anos lá, eu falei, custa o tempo que custar. Mas eu quero entrar com ele no Mundial competitivo. Entrar por entrar e ficar não lá atrás, é melhor você ficar nas categorias de bases e amadurecer. Então esse está sendo o foco. Então ele tem o 4º lugar no Campeonato 85, foi vice-campeão no passado e esse ano ele terminou em 6º, ganhando uma corrida, a penúltima corrida na Moto 3. Agora ele vai para o Europeu de Moto 3, que é as motos igual do Mundial de Moto 3. E se tudo der certo, vamos por 2 anos aí, tudo é certo, ele entra no Mundial na equipe da Estrela Galícia, que é uma das equipes. Ela ganhou a última corrida. O Sérgio Garcia ganhou em Valência agora. É uma equipe, ele está dentro de uma estrutura que tem toda a parte técnica de estrutura para poder ser competitivo desde o começo. Isso vai depender do trabalho dele, é isso que a gente está fazendo. Então essa é uma coisa que me motiva muito continuar. A equipe Alex Barros do Brasil, eu ainda não desenhei 100% o papel dela, o que vai ser feito. Existem algumas brigas internas que eu falo assim, de regulamento, o regulamento da forma que está muito caro, não é compatível com a nossa realidade. Com a realidade de patrocinadores que podem arrecadar dinheiro. E a gente vive um momento de voltar a aquecer, a gente está passando, todo mundo passou essa perrengue, o Marte é o primeiro a ser cortado. E é difícil a gente fazer um projeto que fica sobrevivendo desse jeito, mas assim, a gente não definiu o que a gente quer. A coisa que mais me dá ilusão é poder desenvolver e dar oportunidade para garotos. Isso é uma coisa que eu não meço esforço para ser feito, entendeu? É uma coisa de repassar e fazer aquilo que eu deixei de fazer que outros possam conquistar. Vamos fazer um campeão do mundo, né? Essa é a ideia, eu não quero falar isso, mas o foco é esse fazer é o objetivo, tem que ser. Que ele seja campeão do mundo e de verdade, eu estou falando de coração. Esse menino, o Dioguinho Moreira, tem todos os ingredientes para que isso aconteça. Vai acontecer ou não, depende dele. A única coisa que eu falo assim, olha,
Eu posso ensinar tudo, dar toda a oportunidade, mas quem vai acelerar é você, não sou eu. Então você que tem que ter aquela grinta. E você vê as coisas lá fora, são 15 pilotos se pegando, para quem não conhece, brigando pelo primeiro lugar. Então assim, se você se impõe nas últimas voltas, você ganha. Se você dá uma respirada, você chega em quinto, sexto, na hora. E ele conseguiu, nas últimas 4 corridas, fazer pódio nas 4 corridas. Entendeu? Brigando sempre pra frente. Bom, você sabe que a gente aqui no Moto História levantou uma bandeira de trazer a história do motociclismo brasileiro. Está aqui um exemplo que eu pretendo seguir, já estou vendendo isso aqui dentro do salão, da Federação Brasileira, a Braciclo, para que a gente crie um hall da fama do motociclismo brasileiro. Esse é o hall da fama do Mundial, eu não sei porque você não está lá ainda, mas tem que estar. A gente sabe que o Carmelo é um cara atento. Aqui nós temos alguns ícones do nosso esporte, o Dani Pedrosa foi colocado no hall da fama assim que anunciou a aposentadoria, já anunciaram o Jorge Lourenço. E ali está Mick Durham, Fred Spencer, Mick Durham, Giacomo Agostini e Kevin Schwantz. E a gente pretende fazer a mesma coisa no Brasil. Só que a gente tem tanta gente para resgatar na história. Esse aqui é o Luiz Bezzi. Essa é uma foto de uma vitória em 1945 em Santos, 40 dias após o fim da Segunda Guerra Mundial. Esse é o Constante Secarelli de Campinas, aquele da moto ali. O bisneto dele corre de moto, o Gustavo, todo mundo conhece. Famoso 46, Edgar Soares. Tem gente que acha que Valentino Rossi é o primeiro 46 do mundo a marcar a história. É o brasileiro Edgar Soares. Felipe Carmona, número 2. No motocross, Nivanor Bernardi, Pedro Bernardo Raimundo Moranguinho. No alta velocidade, Denise Tucano. O Tucano, mostra lá o Tucano, volta. O Tucano sem ter operado o nariz, né? Sem ter operado o nariz, por isso o apelido era Tucano. Hoje o nariz dele é bonitinho. Na indústria, seu Massu Murakami, o quanto ele foi importante na sua carreira. Quem não conhece, foi um diretor da Honda durante anos, ajudou a implantar a Honda aqui e foi quem pôs o Alexandre Barros dentro da Honda Brasil e lutou para que ele tivesse o apoio para seguir. Seu Murakami era motociclista, mas nunca esteve envolvido com competição, ele próprio. Mas ele transformou o mercado brasileiro com a Honda. E ali do lado dele, o presidente João Figueiredo, o último presidente militar do Brasil. Antônio Jorge Neto, um pouquinho mais velho que você, o Netinho, a vitória dele em Daytona em 1983. E Alexandre Abraão de Barros. Alex, obrigado pela tua companhia hoje. Eu queria pedir para vocês uma salva de palmas para o nosso grande ídolo do esporte, César. Obrigado por estar aqui com a gente hoje. Você é Hall da Fama, você é o nosso maior ídolo, meu maior ídolo. Obrigado, Alex. Cezinha, valeu. Obrigado, viu? Valeu, meu. Obrigado. Estamos aqui o dia inteiro. Daqui a pouco o Denise tocando, o Denise e o Giroto estão aí. Te aviso. Obrigado, gente. Obrigado pela presença de vocês.